Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo passado foi falado que eu tenho os 4 T's, certo? Então, vamos fazer o seguinte, hoje é o meu segundo. Vou falar. Quem não assistiu, assista lá, por favor. Vai lá, porque tem muita gente que tem e não sabe. Eu falei do meu primeiro T, hoje eu vou estar falando do segundo. E não reparem, agora vocês vão reparar, né? Meu look. Acabei de acordar, gente. Faz uma hora que eu acordei. E não quis me arrumar. Não, por quê? Tô com preguiça. Dia de chuva, chuvoso, sabe? Gostosinho. Meu marido só chega às 6 horas da tarde. Eu vou deitar, assistir Masterchef, porque adoro, só não gosto de cozinhar. Entendeu? Mas adoro. Então, gente, só pra dar uma descontraída. Vamos falar do segundo T, que no caso é o transtorno de pânico. Que esse é o que pega, tá? No caso, como eu falei, já veio com o segundo, já veio com o primeiro. Eu contei só do primeiro, mas ele já veio junto com o primeiro, gente. Entendeu? Porque como assim, numa crise de ansiedade, você tem o quê? Você tem um aceleramento. Oh, gente, eu tô com vontade... Ai, desculpa. Alguém quer gato? Tem duas. Uma que é carinhosa, a outra é bagunceira, gente. Vai voltando. Ele já veio com o segundo. Então, ansiedade, ele dá aceleramento, pavor, sair correndo, essas coisas. Só que eu tinha medo. Um medo terrível. Certo? Como eu tinha medo, ele não só acelerava. Tá fechada a janela, criança! Tá chovendo! Ai, gente do céu, muito terrível. Me dava medo. Por quê? Porque eu não sabia até eu descobrir. Eu não sabia o que era aquilo. E como me dava medo, me dava dor. Muita dor. Dor no peito, dor de cabeça, dor na barriga, dor em tudo quanto é lugar. Entendeu? Começou a me dar dor física. Desculpa, gente. Se eu tivesse uma dor de cabeça, tumor. Tô com tumor no cérebro. Se eu tivesse uma dor de barriga, ixi. Pode ser uma apêndice, alguma coisa. Dor no peito, tô infartando. Dor no dedão do pé, ixi, vai cair. Entendeu? Eu sempre media a minha pressão, porque eu tinha medo. Muito medo. E quando não era comigo, chegava a noite e eu escutava um barulho, sabe? Meio que estourando dentro de mim, na minha cabeça. E meu marido dormindo do lado. Eu falava, gente, eu não vou acordar ele. E se eu estiver morrendo? Pelo menos eu morro quieta. Mas enfim, começou a me dar muito medo, sabe? Era isso que me causava o pânico pra levar pro hospital. E como eu tinha o pânico, que eu fui descobrir depois, o médico falava, ele tinha que falar pra mim que não era nada, pra mim não ter medo, pra mim acreditar, que poderia falar, minha mãe, meu pai, ele, poderiam falar pra mim que não era nada, que eu não ia acreditar, porque eles não são formados, entendeu? Eu só ia acreditar se fosse um profissional. E como eu ia lá e o profissional falava, você já fez os exames, você fez um monte de coisa, e não é nada? Então não é nada. Eu vim embora mais em paz. Certo? E quando não era medo comigo, era medo com a minha família. Era medo, tipo, se minha filha fosse pra casa do pai dela, eu tinha medo de que a minha filha fosse, eu imaginava só coisa ruim na cabeça. Se eles fossem pra praia, eu não queria que fosse, porque eu imaginava só coisa ruim na cabeça. Com qualquer um. Eu tinha medo de tomar banho. Tinha medo de entrar no banheiro sozinha. Eu falava assim, vamos tomar banho comigo. Tipo, nem que você fique olhando na porta. Eu ia me enxugar, não conseguia olhar pro espelho do banheiro. De medo. Eu não conseguia enxergar olhando pro espelho do banheiro, gente. Eu tinha medo. Era uma coisa assim que, tipo, quem tem, né? Sabe? Então, comenta aí, gente. Se você já teve. E se você não teve, ou tá tendo crise de ansiedade, pula pro vídeo anterior, dá uma assistida lá. Tô te pegando as gatas. Dá uma assistida lá no vídeo anterior, que lá eu tô falando do primeiro transtorno, que é a ansiedade. Esse daqui é o do pânico, que já vem junto, no caso, no meu veio. Tem gente que não tem, mas no meu veio. Então ele me dava medo de tudo. E nunca passou pela minha cabeça em fazer coisa ruim, errada. Que aí tem muita gente que faz, que acontece. Infelizmente acontece.
né? Como eu falei, perdi pessoas próximas a mim por causa disso. Eu tinha medo de tomar banho. Eu ia tomar banho. Teve um dia que nunca tinha acontecido. Teve um dia que eu cheguei a tomar banho e falou, por que eu tô sentindo tudo isso? Que como era dor física e psicológica, então, ali ó, que era a vozinha, sabe, o anjinho. Eu pensava, por que você tá sentindo dor, Bruna? Vai até ver. Olha, gata, vai. Eles estão acabando com a minha cortina. Ô, Lua! Ó! Não adianta, Lua! Vem aqui, vem. Vem aqui. Gente, essa aqui é a tentada. Esse aqui, ele é muito bagunceira. Fale oi. É muito bagunceira, gente. Ele é muito bagunceira. Agora onde que tá? Cadê a Nala? Onde tá a Nala? A Nala é a calma. Essa daqui é a terrível. Então, gente, eu peguei e falei assim... Como eu falei, tinha um anjinho, tinha um negocinho. Era ruim. Por quê? Você tinha medo de escutar o ruim. E ele falava, por que você tá sentindo dor? Você prefere ficar sentindo dor? Né? Uma coisa que não vai passar? E que veio na minha cabeça, não era mais fácil eu subir ali na avenida e ver o caminhão e pronto, tudo aquilo passava. O psicológico, aquelas vozes na minha cabeça ia passar, a dor que eu tava sentindo, que tava de me matar, ia passar. Era muito mais fácil. E eu acabar de vez. Entendeu? Mas não, gente. Não era muito mais fácil. Porque, como eu falei, eu não tenho uma mente... Era uma mente assim, fraca. Tá? Você tá se entregando muito fácil. E eu não sou uma pessoa que me entrega muito fácil. Falei, não. Jamais teria esse pensamento. Jamais. Eu morro de medo de perder minha vida. Minha vida é sagrada. Entendeu? Não, sai fora. Tanto que nunca mais eu tive pensamentos assim. Né? Nunca mais tive pensamentos assim. Graças ao bom Deus. Mas foi sofrido. Foi sofrido até eu descobrir o que era o pânico. Daí, nessa época que eu passei no psiquiatra, que ele passou os remédios, que já tava constando que eu tinha o transtorno de ansiedade e o pânico. Daí ele dava antidepressivos, né? No começo, como eu não era... Ele achava que eu não tava tão forte, já... Ele começou a me dar antidepressivos fracos, mas que já eram tarja pretos, né? Gente, ela tá tentando entrar dentro da minha gaveta. Ó. Ah, não parece. Ela tá tentando entrar dentro da minha gaveta de roupa íntima. Essa gata... terrível. Daí ele pegou e passou uns ansiolíticos mais fracos, sabe? Tipo, de potências fracas, pra ver. Só que nada fazia efeito. Eu comecei a passar tão mal no primeiro tratamento, gente. O primeiro tratamento com antidepressivo. Porque mal eu imaginava que nos primeiros 15 dias eu ia sofrer o triplo do que eu tava sentindo. A dor que eu tava sentindo no peito tinha piorado. A dor que eu sentia na cabeça tinha piorado. Minha dor psicológica tava aumentando. Eu tomava o ansiolítico, nada passava. Sabe? Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia fechar o olho. Só coisa ruim na cabeça. Falei assim, no 7º dia, falei, quer saber de uma coisa? Vamos parar agora. Não quero mais fazer. Não vou fazer mais esse tratamento. Não vou. Peguei e totalmente larguei a mão. Porque eu tava com mais medo. Entendeu? E comecei a falar o quê? Eu vou tomar só o calmante. Só que eu desisti. Eu fiz uma coisa muito errada. Eu desisti do calmante que ele tinha me dado e eu pulei sozinha, sem acompanhamento médico, sem nada, comprar o clonazepam. Tá? Então, há 7 anos que eu tomo clonazepam. Agora, sim, é receitado pelo médico, tá? É uma coisa assim que não façam, gente. Não recomendo. É que na hora do desespero você não sabe o que você faz. Certo? Eu entrei no clonazepam. Então, eu não consigo sair mais dele. Virou vício. Então, eu tenho medo de parar também e dar o quê? Você nunca sabe, né? Como que você já tá por dentro. O corpo tá acostumado com aquela química. Então, eu tenho medo. Mas, gente, não façam isso. Hoje eu só tomo porque é receitado, tá? O médico receita pra mim, tanto 2mg de dia, 2mg de noite. Porque eu descobri o terceiro T.
Por causa desse terceiro T que aumentou as minhas doses de ansiolíticos. Que eu vou contar isso no outro vídeo, no terceiro vídeo do terceiro T, tá? Que esse daí eu descobri agora. Não, minto. O terceiro T eu vou contar no quarto. Porque no quarto vídeo. Eu vou estar falando no outro vídeo do outro T que eu tenho. No caso, que eu não vou falar o nome aqui agora, mas vou falar no outro vídeo. Eu vou contar pra vocês. Mas com o psiquiatra mesmo que é tratado é esse outro terceiro T que vai sair só no quarto vídeo, tá? Mas é isso, gente. Não é legal. Não é uma coisa boa de se sentir. Só que faz tempo que eu tô lidando com isso, então eu já acostumei, meu corpo já acostumou. E eu ainda tenho crise, mesmo tomando remédio, tá? Tenho crise. Tem dia que é forte, só que eu sei lidar. Eu não choro mais de medo, eu tento ignorar aquilo, sabe? Tipo, e passa. Mas ainda tenho. Mesmo fazendo 500 meu tratamento. É um negócio que, né? Não. Já abro a porta, tá chovendo. Calma. Ela quer sair pra fora. Mas é isso, gente. Assistam o último vídeo, se vocês não assistiram, assistam esse, tomara que vocês gostem, porque é só um conselho, sabe, tipo, pra você procurar um tratamento, pra quem tiver, né, e pra quem tá achando que tem ou não tem, não sei, e eu tô contando sobre a minha vida. Obrigada por assistirem, tá, agradeço a cada um, eu sei que são poucos inscritos, eu sei que tem poucas visualizações, mas é por pouco que começa, né, de grão em grão, ó, como que fala? Galinha, tipo, não que seja galinha. Mas, enfim. Obrigada, gente. Sigam aí. Curtam, tá? Deixa o joinha pra tá ajudando a amiga aqui. Né? E eu vou soltar essa gata antes que ela destrua a minha casa. Mas obrigada por acompanharem, tá? Agradeço. E como eu falei, eu contei uma história da minha vida. Então, se você também estiver passando por isso, deixa nos comentários, tá? Pode mandar mensagem. A gente conversa. Não sou psicóloga. Ai. Não sou psicóloga, mas como eu já passo por isso por muito tempo, eu posso dar uma ajuda. Se vocês quiserem, óbvio. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Amo vocês.